vou eu gravar sobre Crime e Castigo pela terceira vez. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje nós vamos falar sobre a melhor leitura que eu fiz esse ano. Crime e Castigo, do Dostoiévski. Bom, gente, essa é a terceira tentativa de vídeo. Vou mudar o formato, porque eu tentei gravar duas vezes, na verdade eu cheguei a gravar duas vezes. São tantas coisas que eu queria falar, que só no que eu falei, que não chegou nem na metade dos acontecimentos, nem na metade do livro, o vídeo daria mais de 23 minutos. Eu não gosto de resenha longa, eu acredito que pode ficar algo muito maçante, ainda mais que o meu objetivo não é dar spoiler. Então ficou muito difícil falar de Crime e Castigo sem dar spoiler. Eu acho que perde muito o sentido de contar a história inteira de Crime e Castigo, contar alguns acontecimentos marcantes, né? Eu acho que tira um pouco da emoção do leitor que vai escolher ler Crime e Castigo em algum momento. Então eu peguei o meu diário de leitura, eu já mostrei ele em vlogs, enfim. Eu peguei o meu diário de leitura de Crime e Castigo e selecionei 10 motivos para convencer vocês a lerem Crime e Castigo. Então, 10 motivos que te animem, que te inspirem a ler essa grande obra, esse grande clássico da literatura russa, que é Crime e Castigo. Nós temos aqui no canal um diário de leitura, onde eu falei sobre a primeira parte, contei algumas curiosidades também, vou deixar linkado para vocês. Mas Crime e Castigo é uma obra do século XIX. E a gente vê muitas reflexões sobre a sociedade da época também. Inclusive foi algo que eu lendo alguns textos eu vi que foi a intenção mesmo de Dostoiévski, trazer esses elementos, essas questões que fizessem a gente refletir sobre a sociedade russa da época. E na minha opinião, o protagonista de Crime e Castigo, que é Raskolnikov, é um dos personagens mais bem construídos da literatura. E eu vou falar o porquê no decorrer dos motivos. Mas antes de comentar os 10 motivos para ler Crime e Castigo, eu queria comentar um pouco sobre a história, fazer um resumão. Sei que é difícil fazer um resumão dessa obra, vocês podem ver o tanto de coisas que eu marquei, que eu escrevi. É um livro que provocou inúmeras emoções em mim. E eu li em conjunto, né? Eu promovi uma leitura coletiva de Crime e Castigo lá no Instagram. Foi muito bacana a troca que a gente teve, as opiniões do pessoal acrescentaram muito. Mas vamos então ao resumo da obra. Nós temos aqui o protagonista, então, Rodion Raskolnikov, que era estudante de direito, estava muito infeliz na sua vida, tinha largado os estudos, ele não tinha mais dinheiro. Então a gente via que ele estava infeliz, que ele era uma pessoa infeliz. Precisando de dinheiro, ele decide penhorar um relógio que pertencia a seu pai. E ele vai na casa de uma agiota, de uma senhora, que é a Ilona Ivanova. E ele ficou muito incomodado, porque quando deu o relógio para a Ilona avaliar, ela avaliou de uma forma muito injusta, acabou dando pouquíssimo dinheiro em troca daquele relógio, o que causou já uma revolta imensa em Raskolnikov. E a partir daí, a gente começa a observar essa revolta, né? O desenvolvimento dessa revolta. Até que ponto essa raiva que ele começou a sentir dessa agiota pôde chegar. E o que ele acabou fazendo em decorrência desse sentimento que ele tinha. Bom, não é segredo pra ninguém que ele assassina uma pessoa, a própria sinopse do livro traz isso pra gente, mas a gente não espera outras coisas. Então, bom, posso dizer que quando chegou nessa parte do assassinato, eu fiquei surpresa com a forma com que aconteceu. E eu fiquei mais surpresa ainda porque eu não esperava o que iria acontecer também ali no momento do assassinato. É um fato que eu não quero comentar aqui, porque eu acho interessante você que vai ler Crime e Castigo ter esse sentimento, essa emoção de ficar chocado, porque é algo além do que a gente imaginava, do que a gente esperava. Então, a gente tem ele cometendo esse crime, ou mais de um crime, fugindo, né? Fugindo do castigo, fugindo da punição. Ele fica muito doente, é tudo a questão do psicológico mesmo, né? Então ele fica muito doente, em certos momentos a gente acha que ele se sentiu culpado, mas a gente vai avançando na leitura e vê que ele não sente culpa, não sente remorso nenhum, ele acha que ele
fez justiça ao matar aquela agiota que, segundo ele, enganava as pessoas, se aproveitava das pessoas. E eu vou então começar agora a elencar os 10 motivos para você ler Crime e Castigo. Primeiro motivo, a sensação que a gente tem, que o leitor tem de entrar no psicológico do protagonista, de conhecer, né, mais o protagonista através da sua mente. E é muito interessante. Como eu disse, é um personagem muito bem construído. Então a gente tem em Crime e Castigo um realismo psicológico, onde a gente consegue observar a mente do protagonista, onde a gente consegue observar os sentimentos, as emoções que ele carregava. E junto a essa questão psicológica entra muito a questão dos monólogos que a gente vê aqui, os pensamentos. Ele pensava muito, ele falava muito sozinho, e são nesses momentos que a gente vai conhecendo mais sobre ele, a gente vai conhecendo o porquê que ele fez o que ele fez e outras questões também. E tem um ponto muito interessante que é a presença dos sonhos na narrativa. Então, o Raskolnikov, que é o nosso protagonista, sonhava com muitas coisas que tinham relação com o enredo. E a gente tem uma ligação aí até mesmo com os estudos de Freud, né? Freud estudou muitos sonhos. Eu tenho inclusive aqui um livro dele, que é a Interpretação dos Sonhos, que é um assunto que me interessa muito. E eu acho também que com esses sonhos que ele tinha, ele tomou coragem para fazer muita coisa. Então, é uma questão bem interessante também analisar esses sonhos que ele teve. Segundo motivo, por mais que seja um calhamaço de quase 600 páginas, é uma narrativa que flui. Quando você começa, a gente até discutiu isso no nosso grupo da leitura coletiva, que no início parecia ser um pouco arrastado, sabe? Mas conforme a gente foi avançando, a gente foi conhecendo novos personagens, nós conhecemos novos acontecimentos, então é uma narrativa que flui. Você tem um acontecimento central, um personagem central, e ao mesmo tempo você tem outros acontecimentos em volta, outros personagens que vão surgindo, inclusive eu fiz uma lista de personagens, porque são muitos, e eu acho que essa questão de não se prender a um único acontecimento, de ter outras coisas acontecendo junto na história, acaba enriquecendo a narrativa e deixando ela mais fluida, né? Ela deixa de ser aquela narrativa arrastada, cansativa. Terceiro motivo, a gente até passa a se sentir um pouco que um detetive, não sei se é a palavra certa, mas a gente tem muita emoção durante a história, principalmente para refletir sobre os motivos que levaram Raskolnikov a cometer o crime. Tem o livro da literatura, ele tá lá no outro estante, mas vou deixar o link aqui na descrição. O livro da literatura traz um esquema muito interessante sobre os motivos que levaram Raskolnikov a cometer esse crime. E eu fiz até um esqueminha aqui no meu diário de leitura. Aí a gente vai observando, né? A questão da pobreza deixou algo tão valioso para a Ilona, né? Para a agiota. Recebeu tão pouco dinheiro, tanto que quando ele pegou esse dinheiro, ele foi pro bar. A questão da loucura, a gente pode também interpretar dessa forma, da questão da insanidade. Ele achava que ele precisava fazer isso para voltar a ter o controle de si, mas não foi isso que aconteceu. Ele também acreditava que cometendo esse crime, ele teria se vingado, não só por ele, mas por tantas pessoas que ele acreditava que tiveram sido enganadas pela Ilona, pela agiota. E por isso ele vai se sentir um super-herói, um justiceiro. Então, a gente não vê ele arrependido na história. A gente vê ele achando que o que ele fez foi certo, que ele fez um bem para as pessoas, que ele fez um favor à sociedade ao assassinar aquela senhora. Quarto ponto interessante também para se analisar em Crime e Castigo são as relações conflituosas. É um livro que tem muitos conflitos, que tem muitos personagens que a gente chega a detestar. E essas relações conflituosas, eu gostei muito de analisar a relação dele com a família, no caso, a mãe e a irmã. Tinha momentos que eu achava que ele amava elas de uma forma exacerbada, e eu sentia, às vezes, que esse amor era recíproco, mas tinha momentos que eu achava que ele meio que estava já saturado também da mãe e da irmã, e eu também via alguns momentos em que a mãe e a irmã estavam desgostosas dele. Então essas relações conflituosas também acabaram mexendo muito com o psicológico dele. Quinto motivo para ler Crime e Castigo é algo que eu gosto muito de sentir
quando eu faço uma leitura? Sentir emoção. São as emoções, são os sentimentos. Aí aqui a gente tem meio que um elevador, não sei, de emoções. Como, por exemplo, eu senti muita pena da irmã dele. Ela foi enganada e ela sofreu muito. Então, sabe aquela pessoa que você tem vontade de abraçar e de conversar? Ainda nesse motivo, essa questão de a gente ir lendo e pensando que ele iria se arrepender, que não é possível que ele matou alguém com tamanha frieza, que não vai se arrepender. E a gente acha que aquele momento vai chegar, aquele momento não chega. E por isso que eu digo que o Dostoiévski conduziu essa história com maestria. Quando a gente achava que ia acontecer alguma coisa, não, aconteceu outra completamente diferente. Aparecia um personagem para mostrar outras coisas. E a gente tem também ali muitos opostos. O próprio amigo do Raskolnikov era totalmente o oposto do Raskolnikov. Inclusive, ele rendeu boas risadas em alguns momentos, esse amigo do Raskolnikov. Ele tinha muito bom coração, ele queria muito ajudar o amigo. Ele estava aflito também por ver um amigo naquela situação deplorável, largado, doente, depois de cometer o que ele cometeu. Sexto ponto, sexto motivo para ler Crime e Castigo, eu até comentei aqui antes, mas é essa variedade de acontecimentos que deixa a história fluir, né? Que não faz a história algo monótono. Então, um ponto positivo é esse, essa riqueza de acontecimentos, essa riqueza de personagens. Último ponto que eu acho muito interessante também, a gente acompanhar esse retrato de um criminoso cuja vida é um caos. A gente acaba analisando justamente essa questão psicológica, os motivos que levaram ele a cometer esse crime, e a gente fica se perguntando, será que ele vai pagar pelo que ele cometeu? Será que vão descobrir o que ele fez? Porque no meio disso tudo, foram surgindo outros suspeitos do assassinato. E o próprio Raskolnikov se perguntava, ué, fui eu que matei e como é que tem pessoas se entregando no meu lugar? Então, é também um momento bem interessante, de muita tensão aí, em que outros suspeitos aparecem e Raskolnikov fica se perguntando se ele estaria livre, se ele conseguiria se livrar disso através de outras pessoas. Então, foi bem interessante essa construção aí também. Oitavo motivo para ler Crime e Castigo. Dostoiévski conseguiu fazer com que eu me perguntasse se realmente Raskolnikov iria ser punido. Porque vai chegando o final, como eu disse, muitos acontecimentos ali, fora do foco central. E eu ficava me perguntando, gente, tá acabando o livro, mas Raskolnikov tá aí. E aí? O que vai acontecer com ele? Será que ele vai pagar pelo que ele fez? Será que outros vão pagar pelo crime que ele cometeu? E foi ficando aquela dúvida até chegar na última página, nos últimos momentos, literalmente, pra gente descobrir o que aconteceu. Então eu achei isso genial. É algo que não me incomodou, por mais que a gente descobrisse lá no final da história, né, o que ia acontecer. Foi algo que eu gostei muito, justamente por deixar esse suspense todo no ar. Bom, o nono motivo é justamente a questão da construção do protagonista. No início, antes dele cometer o crime, a gente fica até sentido pelo que ele tá passando, né? Ele perdeu o emprego, ele está triste, está infeliz, não tem dinheiro, dependia muito da mãe, né, para poder ajudá-lo, principalmente a pagar o seu apartamento, que ele devia, inclusive, a sua locadora meses e meses. E ele contou muito com a ajuda da Anastácia, que era a única empregada desse lugar, que mesmo ele devendo a locadora, ela servia comida para ele, ela alimentava ele, até quando ele ficou muito doente, ela o ajudou bastante. Então é uma personagem que eu também gostei muito. Raskolnikov, então, no início, ele traz esse sentimento pra gente, e logo depois esse sentimento é quebrado com o que ele fez. E por mais que a gente fale aqui dos motivos que levaram ele a cometer, e a gente se questiona um pouco, né? Por mais que ele tivesse tantos problemas, fazer o que ele fez não tem justificativa. Então, por mais que a gente fale aqui em motivos, é errado, é crime. E ele, quando fez isso, como eu até mencionei antes, ele teve aquela sensação de justiça, de poder, de ser o herói, de ajudar os outros, que ninguém mais ia sofrer na mão da Ilona. Então a gente tem tudo isso em um único personagem. E o 10º motivo é a Sônia. Tô trazendo um personagem como motivo para ler Crime e Castigo. A Sônia,
eu acho que eu posso falar que ela foi a melhor personagem que eu encontrei aqui na história, com um coração gigante. Ela era filha de um homem que ele conheceu no bar e que teve muita importância para a história também depois. Tanto que no início, quando eu li as histórias que o Marmeladov contava, eu achei muito cansativo. Mas, no decorrer da história, a gente viu que tinha fundamento. Então, quando vocês começarem a ler Crime e Castigo e ver essa parte um pouco arrastada, fiquem tranquilos. Depois melhora, eu juro. Sônia era filha desse homem que o Raskolnikov conheceu no bar. Ela teve grande importância na vida do próprio Raskolnikov, até mesmo para a questão da punição dele em relação ao castigo, né? Dele, ela teve uma importância fundamental. Inclusive, ela foi responsável de fazer ele refletir sobre o que ele fez. Né? Em determinado momento da história, ela acaba descobrindo. Então, ela conversa muito com ele, ela faz ele refletir que ele cometeu um crime e ele deveria ser punido. Ela teve um papel, então, muito importante na história também. Esses foram os meus motivos para para convencer você a ler Crime e Castigo. Eu sei que a gente ainda tá em julho, mas eu acho difícil fazer uma leitura tão incrível igual essa esse ano ainda. Com certeza já entrou pros favoritos da vida. Foi desafiador, eu confesso, ler o calhamaço em plena pandemia, quando a nossa mente não está 100% tranquila para encarar um calhamaço, um livro grande, com muitos personagens, com muitos acontecimentos. Então, teve dias da discussão que eu até fiquei um pouco atrasada na leitura, mas, enfim, depois eu consegui ficar junto com o pessoal, consegui ler. Foi uma leitura muito, muito boa mesmo, que me fez refletir muito e com certeza vai fazer você refletir muito também sobre diversos assuntos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrem de curtir, se inscrever no canal e me acompanhar aqui nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.